Mas enfim, o que eu estava falando para vocês, assim, eu não tinha a clareza que eu queria empreender, mas eu tinha um sentimento de que eu era dona da minha carreira, sempre tive isso. E o fato de eu ter trabalhado sempre em revista mensal me ajudou com isso, porque se você, como você tem tempo de fazer as matérias e como as coisas dependem muito da sua própria agilidade, você trabalha muito sozinho. E eu trabalhei em dois lugares que eu fiquei muito tempo, então eu tinha a confiança das pessoas, eu conseguia construir ali uma carreira. E aí eu agia como se a revista fosse minha. Eu fui desenvolvendo o meu jeito de trabalhar, eu conquistava a confiança das pessoas e fazia elas me darem entrevista e protegia também meus entrevistados, no sentido de que se alguém me contasse uma coisa e falasse, não quero pôr isso na matéria, eu não contava isso para o meu editor, né, para não expor a pessoa. Então eu fui criando muitas relações de confiança e eu me sentia muito sozinha, não no mau sentido, no bom sentido, assim, muito dona da minha carreira. E ao mesmo tempo era bom para as revistas, era legal porque eu conseguia coisas para a revista e tal. E eu não gostava muito dessa coisa de ficar na redação, fingindo que está trabalhando se você não está trabalhando, ou ficar fora de hora só porque tem que ficar. E eu comecei desde cedo, né? De novo, como eu fiquei muito tempo nesses lugares, eu tinha coragem de falar, eu estou indo trabalhar de casa hoje, ou eu vou ficar o dia inteiro na rua pesquisando. Então, essa liberdade, eu entendia com o tempo que assim, isso era muito valioso para mim, eu não abriria mão disso. E aí, quando eu estava na época negócios, que aí eu comecei a lidar com gente de negócios, aí sim eu comecei a pensar, nossa, eu acho que eu tenho esse perfil empreendedor, acho que faz sentido isso para mim. Talvez se eu fizesse um negócio, eu comecei a ter vontade disso, só que eu estava num lugar muito legal, a revista era muito legal, é muito legal. Eu estava bem, eu não parecia que ia perder meu emprego, porque eu era uma repórter muito produtiva, então eu não era assim uma diretora, alguma coisa assim que seria um corte muito mais fácil, né, se fosse cortar custo. Então eu falei, acho que eu tenho um tempo e eu vou tentar construir alguma coisa sem pressa, porque se eu for demitida ou enfim, quando chegar o momento, eu não quero perder o prazer de trabalhar. E ter que ficar fazendo entrevista pelo telefone, várias matérias ao mesmo tempo, não poder sair. Aí isso começou não chegou a me incomodar, mas eu comecei a vislumbrar que no longo prazo isso poderia incomodar. Porque no começo eu conseguia manter. Tipo, gente, desculpa, mas assim, eu vou levar o tempo que eu preciso para fazer essa matéria. Desculpa, mas assim, eu vou para a rua assim. Só que você começa a impor muito isso, chega uma hora que você pode ter problema, né? Então, eu comecei a pensar nisso. E fui muito calmamente pesquisando o que eu poderia fazer. Então, eu fazia listas, assim, como eu sou uma pessoa muito da busca do autoconhecimento, faço terapia há muito tempo, pratico yoga, eu tenho essa coisa da autoobservação. Então, o que eu faço bem, o que me dá prazer, o que no meu trabalho eu poderia usar para outros mercados. E eu fiquei pensando nisso mais ou menos um ano. Nessa época também a Companhia das Letras, né, que é uma editora, uma grande editora, a principal editora do país, me procurou e me chamou para escrever algum livro, se eu não queria escrever algum livro autoral, e aí isso para mim foi muito emblemático, porque eu falei, bom, se a maior editora do país acha que eu estou pronta para escrever um livro, talvez eu possa... Aí que eu comecei a pensar no mercado de ghostwriting. Eu posso, porque um livro não vai me trazer dinheiro num primeiro momento, eu não posso contar com isso para viver, mas eu posso, em paralelo, fazer outros livros, que aí as pessoas pagam e isso vai, né, pagando meu salário. Então eu fui construindo um plano assim lentamente, até o momento que quando a pessoa... Aí eu pus na minha cabeça o seguinte: o momento que eu sairia seria quando eu conseguisse fechar um contrato que pagasse 6 meses do meu salário, ou por tempo indeterminado, mas que já, tipo, que o meu ganho fosse o dobro do que eu tinha por mês. Então, esse foi o meu critério interno. E fui seguindo a vida, super dedicada à revista, trabalhando muito, porque eu trabalhava nos fins de semana, nas minhas ideias, contatava um monte de gente. O meu caminho sempre foi o do relacionamento, então eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de pedir a opinião das pessoas. Então, eu chamava vários executivos que eu tinha entrevistado para tomar café, perguntar o que eles achavam das minhas ideias, se eles me contratariam. E aí eu fui tendo feedbacks, tipo, olha, isso que você está oferecendo, eu já contratei, os problemas foram esses. Isso eu não sei, não sei. E aí eu fui construindo, né, os possíveis produtos. E aí, quando eu fechei esse contrato por um livro, eu cobrei 6 meses do meu salário, assinei o contrato, que tinha uma cláusula lá que se eles não pagassem, se eles desistissem, eles tinham que pagar tudo, expliquei porque eu ia pedir demissão. E aí deu certo. E aí, logo no primeiro mês, eu já tinha outros 2, 3 projetos, porque eu já estava há muito tempo
vendendo, né? A gente estava comentando antes de começar que eu gosto da pressão eu acho que nada melhor do que a necessidade para a gente fazer alguma coisa. Então eu crio necessidades. Então eu ficava vendendo coisas, tipo, vendendo coisas que eu sabia que eu poderia entregar, mesmo que eu ainda não tivesse feito, e mesmo que me desse um frio na barriga. Tipo, esse estudo de cultura, esse estudo da cultura de uma empresa. Eu nunca tinha feito isso, mas eu tinha certeza que com a minha experiência eu conseguiria fazer. Então eu vendia, até que alguém comprou. E aí eu tinha que entregar, né? E aí é ótimo, porque assim, você vê aquele contrato que você inventou e as pessoas vão pagar, você vai ter que fazer. E para mim é o melhor combustível. Não tenho medo de trabalho, eu vou e faço, né? Então, foi mais ou menos isso. Agora, teve uma mudança. Então, assim, como profissional, assim, como jornalista na redação ou como jornalista no ateliê de conteúdo, pouca coisa mudou. Eu fiquei mais experiente, hoje eu tenho mais segurança para dar minha opinião, o ambiente de trabalho é mais amigável na minha empresa do que nas redações. Redação, embora eu tenha trabalhado em lugares muito legais, é sempre empresa, né? Empresa grande. Então, muitas vezes um editor detona o seu texto e não te explica por quê, e você fica lá tentando entender por quê. As pessoas minimizam. Eu acho que um problema de muitas grandes empresas é que minam sua autoconfiança. Você sempre se acha pior do que você é. Quando eu saí, eu percebi que eu sabia fazer muitas coisas que eram muito valorizadas por pessoas que eu respeitava muito e que foi muito bom, que a barra na redação foi muito alta, que foi muito exigida, porque eu me senti mais preparada. Também mais velha, né? Então, você vai aprendendo. Agora, a outra parte é a parte de administrar, né? No primeiro momento, eu ter que emitir nota fiscal, contratar pessoas, tudo isso é muito difícil. Eu lembro que eu chorava no primeiro ano, assim, de saco cheio de ter que fazer isso. Para mim era muito difícil, era muito desmotivante, era muito desgastante. E agora, só que agora eu tenho uma equipe que me ajuda. E eu também me acostumei, eu entendi que é parte do trabalho. Então você vai aprendendo, né? Vai mudando. Assim, quando você tem um cliente é de um jeito, quando vai para 10 clientes, você não consegue mais olhar tudo no detalhe. Aí quando você vai para 20 clientes, agora eu devo estar com 30 clientes. Então são desafios de outros níveis. E eu peço muita ajuda, eu continuo pedindo ajuda. E Ariane, mas você passou direto para ser empresária, né? Quer dizer, ter uma empresa, ou você passou um tempo como freela e aí... Direto empresa. Porque aí você já começou com a sua sócia, com a Marcela, não? Como é que foi isso? Não, comecei sozinha. Sozinha. O que aconteceu foi... Assim, quando eu comecei a pensar, eu sou muito prática. Então, assim, eu comecei a pensar, quero ter uma empresa. Se me demitirem, eu quero ter uma empresa. Eu preciso ter uma empresa no mês seguinte, porque, como eu disse, tudo bem, se eu fosse demitido, eu teria algum dinheiro, mas eu não tinha uma renda, né? Então, eu não tinha um dinheiro guardado para 6 meses. Então, eu queria garantir, e eu não queria ser freela. Porque eu via muitos freelas sofrendo, porque ganha pouco e é muito trabalho. Você fazer matéria dá muito trabalho. Então, eu não queria aquela insegurança. É engraçado isso, né? Eu fui empreender em busca de segurança e estabilidade. Eu acho que não existe nada mais seguro do que empreender, que é você com você. São os seus riscos, né? Claro que você depende de uma série de fatores, mas você pode nortear o negócio, entendeu? Se não der certo, você vira para outro lado, enfim. Então, eu tinha muito claro que eu não queria uma aventura. Se eu pudesse não ser freela, eu preferia. Aí, como eu disse, assim, eu esperei assinar o contrato para pedir demissão. Eu sou muito conservadora também. Então, e antes de tudo isso, eu fiquei estudando que tipo de CNPJ eu podia ter. Eu comprei, quando eu pensei no nome, eu comprei o domínio do site antes de ter empresa. Uhum. Eu fui desenhando tudo e organizando tudo. Na hora que eu consegui o projeto, eu já tinha um CNPJ, eu fiz um contrato, pedi demissão. E aí o escritório, eu aluguei uma sala num coworking. Primeiro era minha casa, mas eu quis contratar uma estagiária primeiro. Aí eu fui para uma sala num coworking. Aí 6 meses depois veio minha sócia, que trabalhava comigo na época negócios. Ela era do site. E ela é muito boa ela é boa, que ela é muito complementar a mim, porque ela era de hard news. Enquanto eu era da profundidade, vários meses pesquisando, ela era tipo, aconteceu hoje, tem que fazer a notícia para agora e tem que ficar boa e tal. Então, e ela é mais nova que eu, assim, a gente ia andando, a gente morava perto e ia andando pro trabalho, conversando. E eu achava ela, assim, uma garota prodígio, muito inteligente.
muito complementar a mim. A coisa, eu sou mais humana, eu vim, né, de comportamento, por mais que eu trabalhasse com negócios, meu background era trip. Eu não gosto de números, embora eu trabalhe muito com economia. Sim, eu tenho uma certa dificuldade. E ela, super gênia, assim, super focada, fez USP, sabe? Aquela pessoa bem pragmática. E para mim era muito bom, porque eu falei para ela o que eu preciso. Então eu falei para ela desde o começo, assim que eu puder trazer você, eu trago. Num primeiro momento, ela veio como uma parceira. A gente fazia contratos por projetos. E eu fiz a mesma coisa com ela. Eu chamei ela quando eu peguei um projeto muito grande que eu não ia conseguir fazer sozinha. Fiz o contrato com ela de 1 ano para que ela pedisse demissão com uma segurança, né? Porque ela tinha 25 anos. Imagina, pedir demissão da Editora Globo para trabalhar com uma aventureira, né? A mãe dela deve ter achado que ela tinha enlouquecido. Louca. E ela veio. E aí, depois de uns 6 meses, era tanto projeto acumulado que ela ganhava por projeto que ela estava ganhando mais que eu e todas as contas eram minhas, né? Aí eu falei, acho que não é justo, vamos ser sócias. E aí ela virou minha sócia. A Globo tem essa coisa do nome, né? É Ô, incrível. Ariane, boa noite. Eu sou aluno do professor Nicolau e eu tinha conversado com ele. Você pode passar uma dica, um conselho? Assim, o meu companheiro, ele trabalha em contabilidade e ele me ofereceu, ainda esse ano, abrir um portal online de notícias. O que você me aconselha, eu como aluno do 3º ano, e o que você pode passar? Eu adorei as suas experiências, estou amando. O que você pode passar para mim? Depende do que você quer. O que você quer? Então, sou aluno de rádio e TV. Moro aqui no município de Cajamar. Então, o meu projeto é passar a informação, tudo o que acontece aqui em Cajamar, o que a economia, o que o empreendedorismo afeta dentro do meu município. Então, eu tenho 2 portais de notícia aqui em Cajamar, mas eu não tenho essas informações. E com a chegada de podcast, muitas plataformas que formam, assim, aqui em Cajamar a gente não tem, né? Por mais que Cajamar sofreu muito com corrupção, então a gente não tem muito assim acesso a algumas informações. Então ele falou, por que você não abre um portal, já que você já é o seu sonho na área de rádio e TV, então por que você não abre um portal? E aí eu fiquei meio assim, eu falei, não, a ideia é boa. E aí você contando a sua experiência, então foi para mim abrindo uma visão. Eu queria um conselho aí que você Eu acho pode que passar. você deve começar, como eu falei, eu gosto de fazendo, né? Eu sou menos de planejar, no sentido de fazer PowerPoint, e mais de começar. E aí, por exemplo, você pode fazer no seu LinkedIn, você pode abrir o seu LinkedIn, se é que você ainda não tem, e começar a postar notícias, você ir atrás das coisas de Cajamar, entrevistar as pessoas, coisas dos bairros, coisas que você ouve, você se posiciona como uma pessoa que vai levar informação e começa a se comportar como essa pessoa usando o que você tem aí. Então, você não precisa primeiro construir um blog, nem talvez você possa fazer um podcast caseiro, mas se você não quiser nem fazer isso, pega uma plataforma que já existe, como o LinkedIn, que tem espaço para você pôr artigo, para você pôr post, e começa a postar com uma certa regularidade notícias, entrevistas, pessoas. Escolhe palavras-chave para você sempre repetir essas palavras. Então, desde empreendedorismo ou sempre Cajamar, para saberem que você está falando daí, escolhe alguns temas. Imagina que você é uma revista, um jornal que você admira, estuda essas referências, como é que elas se organizam? Elas têm quantas sessões? Então, tem uma sessão de perfil, tem uma sessão de entrevista, tem uma sessão de reportagem. Escolhe 3 temas para você falar sempre aí em Cajamar e vai se posicionando como um especialista nesse assunto. Com o tempo, alguém pode notar, pode te convidar para trabalhar em algum lugar, ou você pode, sei lá, ganhar alguém interessado em patrocinar um site ou um podcast, ou você vai ficar mais seguro e faz um podcast também, que você entreviste pessoas. Eu acredito que se você começa a se comportar como aquilo que você quer ser, com as ferramentas que você tem, as oportunidades vão se construindo. Às vezes a gente acha que precisa investir, abrir uma empresa, contratar pessoas, e não é nada disso, né? Primeiro você faz, até que Eu aquilo imaginava transborda. isso. Eu imaginava isso. Esse é o meu conselho, esse é o caminho que eu gosto de seguir.
Amei o seu conselho, amei. Legal. Ariane, deixa eu só te falar uma coisa. A gente vai estar chegando naquele limite dos 40 minutos, né? Que o Zoom ele vai cortar e vamos voltar, tá? Então, antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu acho que eu vou, então, vamos cortar e começar. Pode ser? Tá Todo mundo bom, você vai me volta? mandar por WhatsApp? O link é o mesmo. Ah, tá bom. É só você entrar de novo, tá? Tá bom. Todo mundo, aliás, né? Tá bom? 1 minuto, gente. Já voltamos. Tá bom. Intervalo comercial. Bom, estamos voltando. A Ariane também está voltando aí. Voltei. Olá. É um break comercial. Break. Estamos voltando. Deixa eu adicionar todo mundo aqui e aí a gente continua. Tá? Acho que pelo menos a maioria já voltou aqui, o pessoal. Eu mandei mensagem aqui pro Jun Sakamoto para ver se ele vai voltar, né? Não sei se era ele. Olha, eu vou vira um roteiro isso aí. Gente, eu tô esperando desde sábado para comer esse peixe maravilhoso. Vamos ver, né? Eu tinha visto essa matéria aí, né? Não sabia que era ele. A matéria justamente era essa, né? Ele mesmo entregando. Eu moro do lado aqui do restaurante dele, que é na Lisboa, né? Eu nunca fui. Lá. Eu também não. Porque é muito caro, né? É caro e você tem uma fila de espera, né? Quilométrica, enfim. Mas quando eu vi, de repente é viável até, né? Enfim. É caro, mas é viável, né? Uma vez na vida. E eu mas queria é mais tirar umas simples, né? fotinhos, brincar. Se der certo, depois você me avisa. Se ele Eu conto, vamos ver. Se ele não ficou puto, né? Sei lá, e não vai mais não. Não, gente, eu mandei hoje cedo, pedindo, né? Paguei já, é bom ele vir, porque senão fica não, é bom. Mas a gente vive agora os entregadores, né? Tem que administrar isso também, né? Às vezes você pede comida, meio-dia, chega às 11h30, você fala, mas 11h30, eu não vou almoçar 11h30, né? Tem todas essas questões aí de entrega, né? Mas enfim. Bom, vamos lá. Já estamos aqui com 17, tínhamos 20, então acho que todo mundo já está entrando aí. Se faltar alguém, a gente volta aí. Ariane, a gente estava falando então do empreendedor, né, que é a sua própria empresa, e você, enfim, veio aí do texto, né? Você trabalhou sempre com texto, né? E aí surge essa possibilidade. Você já falou que foi uma ideia que surgiu com essa parceria dessa produtora em fazer um podcast, né? Então, eu queria que você me contasse um pouco, quer dizer, foi uma outra transição, né? Porque você produziu um conteúdo em áudio, né? O podcast teve já uma onda, né? Já logo quando ele surgiu, depois ele deu uma sumida, agora a gente Não, mas ele tá bombando. Agora a gente está recuperando, né? Que esse podcast hoje, enfim, rádio, tudo. Mas o ano passado ele teve um crescimento muito grande. Sim. E o Brasil é o país do podcast. Então, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro dessa transição, né? Como é que foi para você? Que não sei se você já tinha feito rádio ou alguma coisa assim. Não. Mas como é que foi para você? Quer dizer, a questão da voz, que é uma dinâmica completamente diferente, né? Do texto e do vídeo, né? E depois aí a gente entra nessa questão de mercado de podcast. Por favor. Eu tinha muita resistência de vídeo, porque embora eu tenha trabalhado com isso na faculdade, eu tinha feito o Edição Extra, que é um programa que a Gazeta tem, feito pelos alunos. Eu fui monitora, trabalhei lá e tal. Mas quando eu conheci o texto, eu me apaixonei pela liberdade e pela profundidade, né? Para eu não ter que depender de câmera, de choveu ou não choveu, sabe, do contexto, e poder me aprofundar muito. Então, esse processo de você entrevistar e depois você ficar na sua casa mergulhado nesse ciclo, que é o meu trabalho, que uma hora é ficar totalmente para fora, lendo, perguntando, de repente você tem que ir totalmente para dentro para conseguir digerir tudo isso e tal. Então, eu me apaixonei e comecei a ter muita vergonha de TV, muito medo dessa coisa muito rápida e tal.
E eu tenho umas amigas que viraram apresentadoras de TV, né? E eu falo, gente, como é que você tem coragem de ficar na frente de todo mundo todo dia maquiada? É uma coisa, assim, enlouquecedora, né? Mas elas adoram e acham dificílimo escrever livros. Cada um no seu quadrado. Mas quando veio a história do áudio, num primeiro momento foi engraçado, porque elas vieram, as meninas da produtora, falaram assim, não, vamos começar com um podcast de vocês. E a gente falou, não, imagina, podcast nosso, imagina, vamos fazer com algum cliente. Nem passou, assim, eu nem levei em consideração, porque eu achava que, como jornalista, eu nunca penso que eu sou o conteúdo. Eu sempre penso que eu tenho que dar voz para alguém. Que o conteúdo dos outros é muito mais legal que o meu. Então, assim, nem me ocorreu. Eu falei, não, imagina eu ficar falando. Eu não pensei na hora num projeto de entrevista. E eu tenho um cliente muito bom, que é uma pessoa que tem um conteúdo incrível e faz palestras e tal. Eu falei, vamos testar com ele. A gente faz ele de piloto. E foi super bom, porque é um podcast que vai super bem. E hoje ele faz até sem a nossa ajuda. É excelente. Você começou fazendo o podcast dele, então? Não o seu. Foi o podcast dele, tá. Não o meu. Eu falei, vamos fazer. O que a gente fez? A gente pegou todas as transcrições que a gente tinha de entrevistas que a gente já tinha feito com ele, palestras que ele tinha dado, e a gente estudou o mercado de podcast, estudou os formatos, escolheu um formato mais enxuto, de 10 a 15 minutos, ele falando sozinho, dividiu em temas a especialidade dele, fizemos uma temporada e ele gravou. E foi um sucesso, deu tudo certo, foi um investimento nosso, né, de tempo, e a gente não cobrou para fazer esse primeiro podcast. E foi muito legal. E aí a gente se deu muito bem com o pessoal da produtora e tal, até que um dia eu comecei a pensar que, putz, é tão legal, a gente encontra tanta gente legal no nosso trabalho, a gente entrevista tanta gente bacana, até porque a maioria dos meus clientes vieram de quando eu trabalhava nas revistas ou foram indicados por essas pessoas. Então a gente transita realmente com uma elite intelectual, às vezes uma elite financeira, ao mesmo tempo com artistas. A gente fala com muita gente formadora de opinião, né? Que é muito legal. Eu queria poder compartilhar isso tudo com as pessoas. E aí, nesse mesmo momento, surgiu uma oportunidade da gente viajar para os Estados Unidos por um outro livro que a gente está fazendo sobre startups, que tinham uns brasileiros no Vale do Silício. E aí eu falei, é a nossa oportunidade, vamos fazer um podcast. E a gente entrevista, porque eu queria motivo, na verdade é isso, eu queria motivo para encontrar mais gente nos Estados Unidos do que eu tinha motivo para encontrar. Então eu tinha uns empreendedores que eu ia entrevistar, tudo bem, mas eu tinha lido uma matéria sobre uma professora brasileira em Harvard, que é a Márcia Castro, que inclusive agora está liderando as pesquisas sobre Covid e tal, é uma mulher sensacional do Rio de Janeiro. Tinha lido uma matéria e eu queria entrevistá-la, eu queria conhecer. E o meu trabalho é muito isso. Eu gosto de conhecer as pessoas. Então, eu invento desculpas para conhecer as pessoas. E eu falei, é um momento perfeito. Se a gente tiver um podcast, eu posso marcar com todo mundo que eu quero encontrar. E aí, eu falei, vamos pelo simples, né? A mesma coisa que eu falei agora para o Rodrigo, né? Foi o Rodrigo? Foi, Rodrigo. O que dá para a gente fazer agora? Porque eu não queria assim, vou ter que arrumar investimento. A gente não tem um caixa enorme. A gente, sabe, trabalha pagando as contas. Então eu falei, o que eu vou colocar na minha rotina que não vai me atrapalhar e pode ser um possível atrativo para outros clientes e tal. E aí a gente falou, vamos fazer o podcast, começar nos Estados Unidos, que a gente vai fazer gravando com o nosso gravador mesmo, conversamos com o pessoal da produtora, eles toparam na hora. Conceito simples, atitude empreendedora. A gente vivia falando isso para as pessoas, a mesma coisa que eu falei para o Rodrigo agora e que eu sempre falo para todo mundo, tipo, faz a sua vida, né? Vai construindo o seu caminho e tal. Aí a gente embalou um pouco esse conceito, o que significava isso pra gente e tal. E isso para mim foi quando eu começo a fazer uma coisa e ela assim flui, né? Ela vai para a rotina sem virar um esforço. Eu não penso assim, nossa, eu tenho que gravar meu podcast, mais uma coisa que eu tenho para fazer. Ele se encaixa na rotina. É um momento que eu vou dar um respiro, eu faço às vezes a edição no fim de semana e eu tenho muito trabalho. Mas o fato dele ser muito prazeroso e não parecer um esforço, foi um sinal para mim de que eu estava no caminho certo. E aí a gente começou, então a gente fez um especial de brasileiros fora do Brasil, né, nessa viagem. A gente entrevistou umas 4 pessoas, foram os primeiros episódios. E aí a gente começou a fazer uma lista de pessoas de diferentes universos que a gente admirava. Umas a gente conhecia, outras não. E fomos
indo atrás. A gente estudou um pouco mais esse mercado, então a gente entendeu, por exemplo, que tem muito podcast amador no Brasil, no formato. Então, as pessoas vão gravando, fica 1h30 gravando, 2 horas, ou não tem formato fixo, não tem um padrão. E isso tudo eu entendi que eram coisas que não vai tão bem quanto os podcasts que têm uma rotina, que tem um formato claro, que seguem um padrão de tempo e de quadros, né? Que tem uma vinheta. Então, eu falei, bom, a nossa área é comunicação. Eu não posso me dar o luxo de fazer uma coisa de qualquer jeito. Tem que ser bonitinha, mas tem que ser simples. Então, a gente criou um formato que, tirando alguns raros episódios que teve ruído aqui na nossa edição, a maioria vai até 30 minutos. A nossa entrevista é de 1 hora, geralmente, para chegar em 30 minutos, porque é o nosso caminho. A gente não consegue fazer uma coisa muito superficial, então eu prefiro editar e ter trabalho toda semana do que fazer uma coisa rápida. Uhum. Aí a gente, no final, a gente sempre fala quem é o entrevistado pra gente, então se eu já conheço a pessoa, eu conto. Eu acho que o ouvinte tem o direito de saber, né? Se ele é meu cliente, geralmente eu falo, só se eu esqueço, mas geralmente eu falo quando eu conheci e tal. E no final, a gente faz um apanhado das atitudes empreendedoras que pra gente são muito naturais, extrair da conversa, mas às vezes pro ouvinte, ele não vai sair com aquelas lições tão claras. Então a gente faz faz os nossos comentários para que a pessoa saia com alguma coisa, né? Que não seja só um bate-papo, mas que ela consiga, poxa, a persistência, ou uma pessoa que se arriscou no momento em que a maioria das pessoas não se arriscaria. Enfim, a gente sempre faz ali um fechamento. E você trabalha sempre escolhe o personagem e aí adapta o conteúdo? Vocês pensam em temas, sei lá, hoje nós vamos falar sobre tal tema, e aí você pensa uma pessoa. Como é que é essa dinâmica? Não, a gente sempre pensa na pessoa primeiro. O nosso caminho é sempre da pessoa. Uhum. Então, por exemplo, peraí, gente, já que a vida é como ela é, eu vou ter que encaminhar uma mensagem. Chegou, que é muito importante. Só encaminhar, não vou nem ler. Sem problema. Que tá todo mundo, tem muitos clientes meus lidando com as crises decorrentes da Covid. Demissão, entrevistas. E aí eles têm prazos, né? Mas eu deixei todo mundo avisado que eu só mando. Então, o que você tinha perguntado, nossa, que horror, Se era Nicolau. a pessoa, você Primeira disse pessoa, que você escolheu sempre a primeira pessoa. Que, como eu falei para vocês no começo, eu entendi me estudando que esse é o meu jeito de fazer as coisas. Eu gosto de você e eu invento um motivo para trabalhar com você. Eu quero conhecer alguém, eu invento uma entrevista para eu fazer. Porque eu entendi que o mundo é muito interessante. Todas as pessoas são muito interessantes, qualquer assunto pode ser relevante. Então, tudo é uma questão de escolha. Eu não acho que tem um assunto que é superior ao outro. Claro que a gente tem as urgências do mundo. É claro que quando você fala de educação, saúde, são assuntos que interessam para todo mundo. Mas de tudo você pode tirar proveito, você pode se aprofundar, você pode aprender. Então, eu gosto de fazer as coisas por prazer. Eu acho que o prazer no trabalho é tão importante quanto qualquer outro critério. Eu gosto de ser feliz. Então, o que eu faço? Penso na pessoa. Fala. Não, eu estava pensando aqui. E você disse que isso surgiu com uma parceria com uma produtora. Então, essa dinâmica de produção porque é complexa também, né? Todo mundo pensa, não, é só gravar o áudio, mas não é assim, né? Vocês vão nessa produtora, tem um estúdio, você faz aqui, porque também os seus entrevistados às vezes não estão disponíveis. Bom, agora com o Covid não, tudo bem que a gente faz tudo remoto, mas isso começou, você trazia a pessoa, e porque é diferente também você estar cara a cara ali com o entrevistado e você está falando pelo celular e gravar os áudios então como é que vocês trabalham? Complementando o Nicolau, vocês tem alguma técnica assim para deixar o podcast mais interessante? Porque a gente tem alguns aqui. É que assim, a gente tem alguns. Eu não sei se todos ainda estão funcionando. O meu mesmo está parado, que é da faculdade, está parado. A faculdade tem vários podcasts, produz vários podcasts. Então seria interessante assim saber se vocês têm alguma técnica que possa melhorar. Você diz o conteúdo. Como é que você faz para o conteúdo ficar interessante? Sim, isso. Olha, primeiro, respondendo a pergunta do Nicolau, eu faço as entrevistas sempre pessoalmente, quando possível. Então, antes do Covid, todas eram pessoalmente. Se a pessoa não podia ir até o estúdio, a gente ia até a pessoa. Por exemplo, o presidente do LinkedIn,
não quis ir até o estúdio, estava sem agenda. A gente foi até o LinkedIn, fez a entrevista com ele lá, a gente tem um gravador muito bom e a gente fez lá. Mas quando não é muito bom, não tem problema também. Pode ser o celular, o iPhone. O que eu percebo assim, existem pessoas que eu conheço que fazem podcast, eu nunca fiz, sozinhas. Dá para fazer, só que a qualidade do áudio é bem inferior, mas dá para fazer. Na minha opinião, a qualidade importa menos do que o conteúdo. Então, assim, se você tem como fazer sozinho, não deixe de fazer. Se você só tem como fazer sozinho, não deixe de fazer por causa disso, entendeu? Faz do seu jeito, o ouvinte vai te dar um desconto, porque se o conteúdo for bom. Mas podendo fazer melhor, melhor. A gente teve essa sorte que esse estúdio é super bom. A gente tem o trabalho de editar. Então, assim, eu escuto tudo e marco a minutagem. Eu demoro 3, 4 horas cada episódio. Como é um trabalho que é uma parceria, é um investimento de tempo que para mim vale a pena e tal. Só que você pode fazer uma entrevista mais rápida, se você não tem tempo de editar. Tipo, tem como você fazer. A gente fazia todos pessoalmente, a gente contratou fotógrafo, videomaker, a gente começou a desdobrar esse conteúdo em várias frentes, porque a gente entendeu que, mais do que um podcast, a atitude empreendedora era um conteúdo bacana. Com o Covid, eles improvisaram e a gente manda um link e grava cada um da sua casa, igual a gente está fazendo aqui. A qualidade fica um pouco pior, mas eu entendo que não tem problema nenhum. E aí, bom, isso é a primeira resposta, né? Eu prefiro olhar no olho, mas não dá para olhar no olho também, não tem problema. A gente se vira nos 30. A outra pergunta, eu acho que o que mais importa é você ter consistência. E isso a redação me ensinou. Todo mês a revista tem que fechar. Todo mês você tem que achar assuntos diferentes para falar das mesmas coisas, porque a revista tem uma linha editorial, então uma revista de negócios só fala de negócios. Você tem algumas grandes empresas no país, algumas, assim, parece que é muita coisa, mas quando você está na redação, parece que só tem o mesmo assunto. E é incrível que você tem revista mensal, semanal, você tem jornal diário e sempre o assunto não acaba. Então, o que eu aprendi também? O assunto não acaba. Esse é um aprendizado excelente, que assim, aí você entende que você tem que ter uma combinação de diversidade, que é você conseguir trazer uma abordagem fresca para esses assuntos. Então, não importa que toda vez você vai falar do mesmo assunto. Não importa. A maioria das minhas entrevistas eu faço algumas perguntas iguais. Qual foi o maior erro que você cometeu? Por quê? Por quê? Por quê? Eu pergunto muito para os porquês. Quem é você? São perguntas que, assim, elas nunca vão se esgotar. Porque o entrevistado é outro, o momento é outro, o dia é outro. Então, não ter medo de usar as mesmas ferramentas, mas descobrir o que aquilo tem de novo. Qual é o frescor que aquilo tem para te dar. E eu falei que era uma combinação entre a diversidade e a consistência. Faça sempre o mesmo começo, o mesmo fim. Não fica tentando inventar cada hora uma coisa, porque a gente gosta de rotina, entendeu? Então o cara quer saber que depois daquela vinheta vai vir tal coisa. A gente acaba desistindo muito das coisas, perdendo o interesse, porque a gente começa muito animado, cheio de ideias, e aí não consegue sustentar no alto. Por isso que eu faço. Ideia simples, uma coisa que não vai te tomar muito tempo. O que você tem certeza que você vai conseguir fazer? O que você tem certeza que você consegue imaginar os 5 próximos episódios? E faz. Vai ter dia que você vai ter mais vontade, vai ter dia que você vai achar que tá ruim, vai ter dia que vai estar muito animada. Faz na chuva, faz no sol, se propõe a fazer uma temporada e faz. Isso é o que vai fazer o negócio ficar interessante. É você colocar essa energia. Se você esperar que o podcast vai te trazer essa energia, que o entrevistado vai te trazer essa energia, ou que você vai precisar ficar inventando moda, é igual a vida, entendeu? Ela é igual todo dia, mas você pode fazer uma coisa diferente. Legal. Professora Luciana, tem uma pergunta? Sim, boa noite. Boa noite. Estamos aí na são 2 aulas conjuntas. Obrigada, Nicolau, pelo convite. Eu estava conversando com a Ariane antes da entrada e expliquei para ela. Muito bem. E a minha pergunta, eu acho que vai agora nesse passo que você deixou bem exposto, Ariane, como que é esse trabalho de divulgação? Né? Porque a gente faz o podcast ele tem que estar exatamente numa plataforma correta, numa plataforma de áudio.
Mas até onde é possível a gente fazer e crescer pela divulgação? Porque hoje a gente imagina muito assim, vou fazer um podcast. E você já reforçou a necessidade, o hábito, que é o que a gente traz do rádio. O rádio, ele tem um sucesso, uma linguagem, porque ele é feito por hábito. Então, o podcast, ele torna-se também um hábito, desde o modelo, vinhetas, passagens, tipo de abordagem. Mas, dentro da caracterização do áudio, do podcast, como trabalhar com ele em divulgação? E se você pode, por exemplo, precificar para a gente, hoje, ficar em plataformas conhecidas como podcast, Diesel, e fazer o trabalho de divulgação, aí é uma assessoria complementar, né? Assessoria integrada de comunicação, se isso mais ou menos vale a pena esse investimento e o retorno como está chegando. Boa noite e mais uma vez parabéns. Obrigada, Luciana, muito prazer, boa noite. Olha, esse custo varia muito. Ele pode ser quase zero e ele pode ser muito caro. Sim, fazer um podcast pode custar 50 mil reais por mês. Só a produção. Mas você pode fazer isso de graça usando as plataformas. Então, eu acho que essa é a graça desse momento do mundo. Tem para todos os bolsos e para todos os gostos. As marcas, as grandes empresas que querem usar o podcast como uma plataforma para se difundir e tal, elas pagam caro para fazer num estúdio bom, elas têm produtores, uma grande equipe trabalhando, mas você pode fazer isso sozinho. A divulgação é a mesma coisa. Eu não tenho agência nenhuma e eu acho que tudo depende do seu objetivo. O meu objetivo não é que meu podcast seja o mais famoso do Brasil e tenha milhares de audiências. Eu nem sei se fosse, se eu teria... Ninguém tem como garantir isso, mas eu talvez contratasse agências e aí é caríssimo mesmo. Quanto mais você quer garantias ou alcança, mais caro vai ser. Eu uso as nossas redes sociais. Eu criei uma rede social do próprio podcast, que é pequena. Eu, às vezes, impulsiono. Gasto R$30 para impulsionar. Fica 6 dias impulsionado. Dá resultado, tem mais visibilidade. Mas a mesma pergunta que eu fiz na hora que o Rodrigo me perguntou é assim, o que você quer com isso? Eu acho que sempre essa é a primeira pergunta que eu faço para os meus clientes. Qual que é o objetivo? Porque tem gente que vai falar, eu só quero me realizar. Como eu, né? Eu quero me realizar e se um cliente vier ou se o Nicolau e a Luciana me chamarem para vir aqui hoje, para mim já valeu a pena. Porque eu sei porque eu tô fazendo. Eu tô fazendo porque eu me realizo, porque é o meu trabalho. Agora, de que isso tem que aumentar minha audiência em tantos mil por mês e que isso tem que me trazer clientes que tragam não sei quantos mil reais por mês. Aí começa a mudar. Então, tudo depende do que você quer. Se você quer fazer disso a sua profissão, eu ainda acho que é um mercado muito arriscado. É que nem ser artista ou jogador de futebol, entendeu? Você vai ter um monte ganhando mal, fazendo um trabalho, ralando muito, e um ou outro vão ser os escolhidos. Então, a gente tem os youtubers que conseguem viver disso, tem um monte de patrocínio, tem as blogueiras. Eu acho que está cada vez mais democrático. Mas eu acho mais legal quando a gente consegue fazer as coisas do nosso tamanho. Então, se você vai começar sem ter nenhum investimento, você não tem um patrocínio, você quer fazer só para você, impulsiona com o que você puder pagar e se não tiver retorno nenhum, você não vai ficar mais pobre por isso, entendeu? Faz o seu tamanho e tenha calma, porque as coisas não se constroem de um dia para o outro. As pessoas têm essa pressa de que as coisas vão acontecer de um dia para o outro, principalmente a nova geração. Isso não acontece. Nem os youtubers que ficaram famosos. Geralmente, quem fica famoso de um dia para o outro, no dia seguinte já não é mais famoso, já tem um próximo. As coisas levam tempo e a gente tem mania de só olhar quando a pessoa já está lá no palco, né? Nossa, um monte de gente me fala. Nossa, seus clientes caem do céu, né? Incrível como as coisas acontecem, que sorte você tem. Não, gente. E assim, é desde que eu tenho 10 anos, batendo na porta dos vizinhos para conversar comigo. Eu sinto que assim, o investimento não é só desde que eu me formei na faculdade. É uma vida inteira dedicada à comunicação, pelo prazer de fazer. Então, hoje, quando alguém chega e vira meu cliente, eu entendo que são 30 anos investindo nisso. 37, né? Desde os 7, pelo menos. Desde que eu aprendi a falar bem direito, eu estou investindo nisso. Então, o podcast é a mesma coisa. Eu acho que você tem que ter um plano. Aquela história, se propõe a fazer por um ano
por 12 episódios, põe um plano que você tem certeza que você vai seguir para você não se frustrar depois. Faz o mínimo, começa pequeno. Tá na dúvida? Faz um a cada 15 dias, mas mantém por aquele período que você se propôs como teste, sabe? Igual quando a gente contrata alguém, você fala, vou fazer 3 meses de teste. Faz um teste. E aí você vai sentindo, ficou seguro, dá o próximo passo. Porque às vezes você quer ir, eu quero investir, eu quero tentar um formato super diferente, o meu objetivo é ganhar um patrocínio e ganhar muitos seguidores. Você vai se frustrar em meia hora, vai achar que você é um fracassado e na verdade, é só uma questão de alinhamento de expectativa. Só mais 2 questões rapidinho para aproveitar, os alunos também perguntarem, mas hoje você reconhece mais como plataforma mais organizada o Spotify ou o Deezer? Você falou isso, né? Eu acho que Spotify. Na verdade, eu tenho mais familiaridade com o Spotify. Eu ouço falar mais, as pessoas ouvem mais no Spotify e você não paga para estar neles, tá? Você perguntou isso. Você só tem que ser. Eles demoram para te aprovar. Eu não sei se eles têm algum critério, como é que é, mas você não paga. Você paga a produção e a divulgação, né? Para estar nas plataformas, não. Assim, sobre o Spotify, a gente da FIPAC Notícias, a gente usa o Anchor, que ele disponibiliza para vários podcasts. Então, não sei como funcionou, mas foi super rápido e a gente está lá. O meu também. É isso. Eu vi também que pode pagar, assim, para você ter mais um alcance. E, aí eu já não sei. Aí vai da pessoa, se ela vai querer disponibilizar um valor X para poder aumentar a credibilidade do seu podcast ou deixar no gratuito mesmo. Pois é, que eu nem sabia. Eu nunca paguei, nem o meu, nem dos meus clientes. Só para completar aqui, Ariane, você que gosta de escrever muito, dessa escola, você faz convergência? Você faz a entrevista como áudio, aproveita e já faz também, transforma em texto? Eu estou começando. O que a gente está fazendo? A gente vai lançar no meio do ano um site, Atitude Empreendedora. Que aí a gente vai colocar o vídeo, uma parte da entrevista em pergunta e resposta. E o que eu estou fazendo agora eu transformo o que a pessoa falou, o resumo, num artigo, que é um dos produtos que eu posso vender, né? Então, alguns eu peço permissão, falo, posso fazer um artigo como se eu fosse você? E aí eu transformo e aí a pessoa usa o artigo como ela quiser. E aí, eventualmente, algumas podem querer me contratar para continuar com esse trabalho. Mas eu vou fazer sim essa convergência. Eu acho isso muito inteligente, porque o mais difícil em todos esses formatos é o conteúdo. Eu trabalho, né, com várias pessoas e a dificuldade é ter um bom conteúdo. Muita gente quer fazer conteúdo, mas não tem conteúdo. Fica superficial, requenta conteúdo dos outros. Então eu acho que assim, a gente tem ouro porque a gente sabe fazer conteúdo, gosta de fazer conteúdo e tem essa experiência e tem pessoas legais que a gente conversa. Uma vez que você tem isso, eu acho que você tem que desdobrar isso para todas as plataformas. E uma dica, hein? E assim, eu vou te seguir. Pode fazer a convergência também em vídeo. Sim, eu estou fazendo. Expressão total. Derruba esse distanciamento de TV, texto e áudio, viu? Parabéns, Ariane. Agora Obrigada. Segue aí, a conversa vai embora, eu sou formada em rádio, e se eu for deixar aqui, só eu vou falar. Legal. Oi, Ariane, boa noite. Boa noite. Meu nome é Helene, eu tenho uma pergunta para fazer. Uma dica que você possa dar, né? Você acha que um assunto que pode ser bom para fazer um podcast, um assunto que a pessoa domina ou um assunto que esteja, entre aspas, assim, na moda? Eu sempre prefiro o que domina. Se tiver que escolher, eu escolho o que domina. Se você conseguir escolher um que você domina e que está na moda, ideal. Mas você sair falando de uma coisa que você não sabe tão bem, só pela oportunidade, eu acho que você fica com os dias contados. Porque você vai estar concorrendo com gente que deve ser apaixonado por aquilo, que conhece aquilo melhor. Você não vai ter a paixão ou a diversão, a não ser que você se apaixone pelo caminho. Mas eu sempre prefiro falar do que eu domino, do que eu tenho interesse real. Entendi, muito obrigado, viu? Ô, Ariane, a gente falou um pouquinho de mercado, aí você já deu umas dicas aí de como está funcionando com seus clientes, então eu queria que você falasse um pouquinho mais, quer dizer,
Você está oferecendo isso como um produto, quer dizer, você falou aí dos artigos, desses desdobramentos, mas o podcast em si, quer dizer, a gente até falou, en passant, né, a questão do crescimento do mercado, você falou que o Brasil hoje talvez o maior produtor de podcast, né? Na verdade, ele é o país com mais crescimento. Com mais Ele é crescimento. o terceiro maior produtor. Uhum. Então, como é que é isso como produto mesmo, né? Você falou um pouquinho aí desses desdobramentos, mas o podcast em si, como é que os clientes, né, seus clientes estão vendo essa questão do podcast hoje? Tem muito interesse, principalmente das marcas. Está crescendo muito o interesse de grandes empresas por ter um podcast. Ninguém sabe bem, então geralmente elas vêm assim, o que eu poderia ter num podcast? Me sugere alguma coisa. E aí, como é um mercado novo, a gente faz esse trabalho mesmo, a gente sai pesquisando o que os concorrentes fazem, quais são os assuntos que são falados, qual é o propósito da marca, como ela se posiciona, e aí no meio disso, que conteúdo ela poderia criar para ser uma narrativa dela. Mas assim, tem crescido muito nos últimos 3 meses, ainda mais, eu senti, né? O que eu falei para você do país do podcast, que segundo os dados do Spotify, tem crescido uma média de 21% mensalmente desde janeiro de 2018, os podcasts. O Brasil é o segundo país que mais consome podcasts, depois dos Estados Unidos só. E tô vendo aqui, o Spotify atingiu a marca de 500 mil podcasts hospedados em sua plataforma no segundo semestre de 2019. O consumo de podcast no Brasil cresceu 67% no ano passado. Então, assim, tem um crescimento muito grande, muito evidente. Muita gente ouvindo o podcast. Aí os dados sobre audiência, por exemplo, que é uma coisa que as marcas querem saber muito, eles divergem, né? Como é uma coisa nova no Brasil, tem lugares que falam que são jovens homens, tem lugares que falam que são mulheres. Então, isso ainda está bem diferente. Eu acho que o podcast é para todos os gostos, né? Porque ele é o radinho que você pode ouvir, o radinho streaming, né? Então, como aconteceu com a TV e tal. Mas tem despertado cada vez mais interesse. E é muito legal de fazer, né? Porque é isso, ele é simples de fazer. Ele não precisa ser complexo se você não quiser. E é simples de fazer. O consumo também não é simples, mas é mais fácil, né? É simples. Sei lá, você está em deslocamento, às vezes você não consegue ver um vídeo, sei lá, você está em algum lugar no ônibus, no metrô, enfim. E você escutar... Fazendo ginástica. Muita gente faz fazendo ginástica. Me conta que estava... ouvi, minha mãe mesmo, né? Ouvi na esteira. O outro conta que ouviu não sei aonde, não só minha mãe. Mas, e eu acho que, assim, a gente precisa de cada vez mais conteúdo relevante, né? Nesse universo de conteúdo, parece às vezes que assim, tá esgotado, tanto conteúdo, mas as pessoas, eu acredito que assim, o próximo passo, tanto de qualquer mídia, eu acho que é um refinamento, uma seleção natural de quem tem consistência e de quem não tem. Então isso vai desde o formato, quem faz podcast de qualquer jeito, ou muito longo, ou sem formato, eu não acredito que vai ter vida longa ou vai ter um público fiel, tanto quanto quem está investindo nisso com um projeto mais organizado, com mais consistência, cuidando do que o ouvinte vai ouvir, também não só falando e não pensando em quem está ouvindo. E ter coisas relevantes, sejam informações, seja um conhecimento. A gente tem muita opção hoje, e o nosso grande problema é fazer essa curadoria, né? Assim, o que eu vou ouvir, Eu sempre falo assim, para informação eu vou nas fontes primárias, eu vou nas fontes que eu sei que são confiáveis, e conhecimento em geral, eu vou nas pessoas que me inspiram, eu vou em quem tem credibilidade para mim, mas que eu tenho afinidade naquele tema. Então, acho que assim, é muito democrático, vai crescer muito, a gente vai precisar cada vez mais disso para cada um ter o direito de se identificar com o que tem mais a ver, né? Legal. Gente, alguém tem alguma pergunta? A gente já está se encaminhando aqui para os nossos 5 minutos finais aqui da Ariane, senão ela não vai conseguir comer o sushi do... O Jun Sakamoto, gente, ele nunca me respondeu. Será que ele desistiu de mim? Vamos torcer. Qual dica você dá para uma pessoa que quer construir um podcast do zero?
Pense num tema que vai te deixar feliz, se dedicar a ele algumas horas por semana. Aí pesquise esse tema, o que já estão falando sobre ele, que outros podcasts tem, o que pode te inspirar ou o que você pode saber para você não fazer exatamente igual, né? Para você criar alguma coisa diferente. E aí pensa num formato. Pensa num formato que você gostaria de ouvir se você fosse ouvinte. Define um tempo e sempre usando referências mesmo. Vê outros podcasts, vê qual a média, vê o que você tem mais prazer de ouvir. Aí escolhe, vai ter 20 minutos, vai ter 10 minutos, vai ser eu falando sozinha, vai ser eu entrevistando alguém. Qualquer caminho que você pense, tenta fazer a pauta dos próximos 5. Se for uma entrevista, quem você entrevistaria em cada um? Pensa se seria realmente viável. Você ia chegar nessas pessoas? Quais as chances? E se você não conseguir, qual seria o substituto? Escreve um roteirinho de um deles. Faz um plano pequeno e que você sinta prazer. Que você olhe para esse plano e fale, bom, eu vou me divertir fazendo isso. Eu faria isso. E aí você testa no seu gravador, fala, escuta. Eu acho que um segredo mesmo, acho que o primeiro é realmente você ter um tema bem focado, né? Ou pegar um nicho ou alguma coisa assim, porque alguns temas a gente vê que são temas que todo mundo quer fazer, né? E aí complica você ter essa... É como antigamente quem fazia jornalismo falava, eu queria trabalhar na Ilustrada da Folha. Todo mundo quer fazer editoria de cultura, né? Mas não dá para todo mundo fazer editoria de cultura, né? Então a gente acha outros caminhos. Acho que essa é o primeiro pulo do gato. Mas eu sou mais de olhar para dentro, Nicolau. Eu acho que você tem que olhar para dentro. Eu acho que se tiver todo mundo falando de cultura, mas cada um tendo o seu olhar... Você tem que achar um olhar diferente. Não, claro. Não dá para você falar, vou fazer não, que eu tô dizendo, eu acho que é muito fazer um podcast de cinema. Não, tudo bem, mas quer dizer, qual é o seu recorte aí, né? Podcast de cinema tem um mas monte. esse exercício que eu tô falando, que a pessoa escrever, ela vai testar se ela tem o que falar, entendeu? Não vai ser... não vai precisar de uma outra pessoa dizer para ela, putz, mas você vai falar o quê de cinema? Ela vai colocar no papel e vai falar, putz, não tenho nada para falar disso. Ou, tudo isso que eu pensei é menos do que tudo que eu ouvi nos outros. Então, eu gosto muito de pensar o que você sabe fazer bem. O que as pessoas elogiam em você quando você está numa roda de conversa? O que te deixa seguro falar a respeito? Esses são os assuntos. Sempre tem algum que você domina. Sim, o domínio é E se não funcionar, muda. Claro. Também, começa outro, né? Senão a gente fica esperando, querendo achar o tema ideal, o assunto que ninguém falou, todo assunto já falou. Meu marido vive falando assim, nossa, como diz você, se eu pensei, alguém já fez, alguém já falou, tem alguma coisa. Alguém já fez. Então você tem que, o mais importante é você ter autenticidade. Para você ter autenticidade, não adianta forjar, você vai ter que ter de verdade. Então, é mais de você saber se ouvir, se você saber se perguntar e você ter coragem de testar. Na minha opinião, sem dúvida. Esse é um caminho. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Só complementando, eu queria que vocês colocassem no chat o nome de vocês, a gente tem que fazer a chamadinha, né? Então, quem não colocou o nome no chat ainda, já pode colocar o nome aí presente para ganhar a presença. Uma última pergunta, gente. Alguém quer fazer? Eu quero, professor. Sim. Eu, por exemplo, eu não tenho muito gosto com a minha voz, por exemplo, quando eu vou mandar um áudio no WhatsApp. Às vezes eu ouço e não gosto muito. Você tem alguma dica para a pessoa que tem isso, meio que melhorar essas coisas assim? Sua voz é ótima, Lene. A gente tem sempre essa mania, né? Eu acho que é isso, é a mania nossa. Olha, acho que a dica, assim, medita, faz yoga, faz alguma coisa de autoconhecimento que é mais assim, você não vai mudar a sua voz, né? Então, você desiste do podcast ou você aprende a conviver com a sua voz e aceitar que essa é a sua voz e tá tudo bem. Eu odiava ouvir minha voz em entrevistas também. Odiava. É mais essa coisa de não gostar de ouvir, não de não gostar, sabe, dela. Quando tá num áudio, eu não curto muito, mas se eu tô conversando, é tranquilo. Então não ouve, faça como eu, grave e nunca mais escute. Isso eu faço. É verdade, eu não fico ouvindo meu próprio podcast, gente. Eu falo, gente, vou usar meu tempo ouvindo meu próprio podcast para ficar irritada com a minha voz, irritada que eu não falei tudo certo.
É muito triste. É isso. Você já convive com a sua voz o tempo todo, já irrita. Eu tô aqui falando com vocês e pensando, gente, olha que voz aguda, eu já falei o dia inteiro. Mas é isso, grava e vai embora. A gente é sempre muito não. crítico com a própria voz, às vezes, é verdade. Mas cada um tem a sua, e às vezes é a marca, né? Bom, gente, desculpa, a gente vai ter que terminar, vai estar terminando os outros 40 minutos aqui. Eu queria agradecer muito a Ariane, tá? Obrigado de novo aí pela sua disponibilidade. O encontro foi sensacional, acho que os alunos gostaram também. Se alguém tiver mais alguma pergunta, me manda, eu repasso para a Ariane, tá bom? Muito obrigado, Ariane. Eu vou depois te passar os links dos vídeos que a gente registrou aqui, tá? Eu quero. Obrigada, tá gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Adorei, Um abraço para todos. Que bom. Foi ótimo, Obrigado, adorei também. Obrigado, gente. Eu vou finalizar aqui. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado. Tchau.